Olá, meu povo. Sou Camila Claudina, professora de língua portuguesa e redação para concurso público. E no dia de hoje, na verdade, eu vim dar continuidade ao que a gente já estava vendo, que foi aquela parte de conjunção, certo? Aqui embaixo está minhas redes sociais, meu Instagram, Camila Claudina. Caso você tenha alguma dúvida sobre algum determinado assunto, alguma questão, ou você também pode estar me procurando através dos grupos de WhatsApp do curso Regime Fechado, beleza? Para dar continuidade, vou continuar explicando o que é uma conjunção subordinada. Vê só. Conjunção, eu já disse que vai ser o quê? Uma palavra que vai trazer nexo, certo? Ela vai dar nexo a quem? A elementos ou orações e que na maioria das vezes a banca diz que vai ser a orações, certo? Então, ó, as subordinadas, o nome dela já diz, ela vai precisar de se subordinar a uma principal, certo? Então, basicamente vai ser o quê? A conjunção, ela vai estar ali para fazer a união entre essas duas orações. E essas duas orações, elas vão precisar ser juntas para poder fazer sentido, certo? Eu não tenho independência sintática nesse caso. Eu preciso das duas orações juntas para que esse período precise ter o quê? Sentido, certo? Então, elas são subordinadas porque são o quê? Dependentes sintaticamente, certo? Nisso, a gente tem aí as integrantes, certo? E as adverbiais, beleza? Nas integrantes, que é o que eu vou começar falando, as conjunções subordinadas integrantes, vai ser quando eu tiver um que ou um se, e eles vão ter que ser trocados pela expressão isso, certo? Então, toda vez que você tiver um que ou um se, que eu vou poder fazer a troca por isso, ela é uma conjunção subordinativa integrante. E isso a gente arremete ao quê? A oração subordinada substantiva. Toda vez que você encontrar um que, esse que poderá ser trocado por isso, você sempre vai ter uma oração subordinada substantiva, certo? Então, isso é algo para você decorar. Conjunção subordinada integrante, que vai ser um que ou um se trocado por isso, sempre vai iniciar a oração subordinada substantiva, beleza? Então, grava isso, certo? Toda vez que você tiver um que, onde eu posso fazer a troca por isso, eu vou ter a oração subordinada substantiva. Trouxe dois exemplos aí, o professor não falou a resposta. Percebeu que eu tenho um verbo só, certo? No modo direto. E depois eu tenho o quê? Isso, eu tenho uma conjunção ali sendo interligada através de duas orações. Ó, o professor não falou que a prova seria hoje. Eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo falar e eu tenho o verbo ser, certo? Seria hoje. Porém, o que acontece? Esse que aí, ele está empregado para o quê? Fazer a união. A união entre a oração 1, que é a oração principal, que é o não falou, e a oração subordinada, que vai ser a prova, seria hoje. Mas perceba aqui, se eu disser a você, o professor não falou, você entende? Não, porque você vai me perguntar, o professor não falou o quê? Certo? Então, perceba aqui, a oração 1 precisa da oração 2 para poder fazer complementação de sentido. E isso é onde existe essa relação de oração subordinada. Então, a oração principal é sempre aquela que vai vir com o quê? Com o verbo num sentido, certo? Num sentido próprio, certo? Falar. Esse que, tá vendo que ele tá? O que ele vai iniciar dali pra frente. Do que pra frente vai iniciar a oração subordinada. Então, se do que pra frente é a oração subordinada, anteriormente a ele vai ser o que? A principal, certo? Então, perceba isso. Esse que aí, a partir desse que, vai estar iniciando oração subordinada substantiva. Quero trazer outra coisa para você, tá certo? Que já é num modo mais aprofundado, para quem já tem uma base vai lembrar disso, do que eu vou falar, certo? Quem não se preocupe, que a gente vai ver em outro momento, em uma questão específica do que, certo? A gente vai ter uma aula específica para as questões morfossintáticas do que, e eu vou ensinar isso. Mas que o professor não falou. Quem fala, fala alguma coisa. Ele falou o quê? Que a prova seria hoje. Percebeu que esse que a prova seria hoje é o complemento do verbo falar? E esse complemento não rege de preposição, então esse que a prova seria hoje, sintaticamente, seria um objeto direto do verbo falar. Então, a partir do momento que eu tenho um que, onde eu posso trocar por isso, eu tenho oração subordinada substantiva, e dentro desse que, sintaticamente, ele é um objeto direto. Então, vai introduzir oração subordinada substantiva, objetiva direta. Massa? Para quem entendeu, top, já tô relembrando algumas coisas. Para quem não entendeu, nas próximas aulas a gente já vai estar revendo isso. Massa? Então, vamos para a próxima parte de conjunção. Conjunção subordinativa adverbial. Essa é aquela que assusta todo mundo, porque eu tenho 10 tipos de conjunções, certo? Mas não se assustem, porque eu vou estar dando dicas em relação a ela.
Vou estar atribuindo também o quê? Essa correlação de quê? De como a banca cobre, quais são as que você precisa decorar ou não, certo? Vê só. A conjunção subordinativa adverbial vai ser aquela que vai ser semelhante a um advérbio, certo? Então, basicamente, ela vai atribuir o quê? Sentido. O advérbio não é circunstanciador, não atribui sentido sobre outra palavra. Porém, aí o que é que acontece? Ela vai ser parecida com o advérbio, por quê? Porque ela não vai jogar o seu sentido sobre outra palavra, ela vai jogar o seu sentido sobre outra oração. Isso mesmo, a partir do momento que eu tenho um emprego de uma conjunção subordinativa adverbial, o seu valor semântico, o seu valor de sentido vai ser empregado aonde? Na oração, certo? Perceba aí, ó, neste dia fatídico, ela abandonou a esposa. Percebeu que neste dia fatídico, eu tenho o quê? Uma locução adverbial de tempo, que é um adjunto adverbial temporal. Por isso que está entre vírgulas. Lembra que eu falei que adjunto adverbial, o lugar dele é no final, a partir do momento que ele vem deslocado, vírgula obrigatória. Percebeu também que aqui embaixo ele traz aí, quando se cansou daquilo, ela abandonou a esposa. Esse quando aí, certo? Ele vai trazer uma relação de tempo também. Porém, o que acontece? Ele não vai ser locução adverbial porque eu tenho verbo e porque também eu tenho uma conjunção temporal, certo? Então, a partir do momento que eu tenho verbo e conjunção temporal, não vai ser adjunto adverbial de tempo, vai ser oração subordinada adverbial de tempo. Massa? Espero que vocês tenham entendido essa parte e vamos para as classificações. Classificação de condição subordinativa adverbial. Eu tenho 10 tipos, certo? Tem um mnemônico aí para decorar. Coloquem aí, por favor. Deixa eu colocar aqui para tentar mostrar a vocês. C6, F, T, P, M, certo? Ó, eu tenho 6 tipos de C, certo? Ó, o feminino tem TPM, a mulher, que é feminina, tem TPM, certo? Então, decora aí, em nome de Jesus. Tem 6 tipos de C. Causal, comparativa, condicional, conformativa, consecutiva e concessiva. Aí eu quero que você já remeta a... Claro que não é os 10 tipos que vai cair sempre em prova, mas eu já quero que você se remeta ao quê? Vê só. Primeira coisa que eu queria falar é sobre o causal, certo? Que eu já tinha dito que ela vai trazer uma correlação com a explicação. Lembra disso? Que eu disse que na explicação a gente vai trazer o quê? Verbos no imperativo. Pode ser imperativo afirmativo ou negativo. Quando eu digo faça, eu tô dando uma ordem para você fazer. Então é afirmativo. Quando eu digo não faça, eu mando você não fazer, certo? Então preste atenção. A causa vai ser sempre o motivo, a razão, a circunstância, certo? Todas as conjunções da explicação traga para causa porque é igual, certo? Lembra que eu disse a vocês que na explicação era para vocês acrescentar, já que, uma vez que e como, pronto. Então, vocês vão acrescentar também na causal, que, porque, que são as que eu disse. Que, porque, visto que, uma vez que, como e o já que, certo? E tem outras lá, mas uma e outra vai ser igual, certo? As conjunções são empregadas iguais, mas a diferença você vai dar por. Na explicação, verbo no imperativo, na causa vai ser sempre a causa, razão ou circunstância, certo? Comparação, quando eu tô comparando uma coisa com a outra, eu tenho o como e o mais do que, menos do que, certo? Queria dizer a vocês que esse do aí, tá certo? Essa preposição do, ele pode ser retirada sem causar mudança de sentido ou de correção, tá certo? Eu posso dizer que eu sou mais bonita que fulana, como também eu posso dizer que eu sou mais bonita do que fulano, certo? Condicional, queria trazer para vocês esse caso aí, caso, se, desde que, certo? Queria abrir parênteses para que vocês assemelhem. Vê só. Essa relação de condição de caso e ser, você precisa prestar atenção por quê? Porque quando você percebeu que as duas são condicionais, então a permanência de sentido tá certa. Se a banca disser, eu posso trocar o caso por si, ou se ela fizer reescritura de oração querendo fazer a troca, dá certo, certo? Mas o que é que fica errado? Vê só. Agora eu vou trazer banco penete, certo? Banco penete você tem que prestar atenção em quê? No verbo. O verbo vai ser alterado, certo? Então, faça a conjugação verbal de forma correta. Quando eu digo, caso você viesse, ou se você vier, viu que houve uma alteração
do verbo. Então, preste atenção quando a banca quiser fazer o quê? Essa troca, certo? Porque às vezes ela faz a troca do caso pelo si, mantém a semântica, mantém o sentido, mas acontece o quê? Que ela não faz o quê? A mudança do verbo. E se ela não faz a conjugação do verbo, tá o quê? Errado, certo? Então, na mudança do caso pro si, faz o quê? Permanece o sentido, mas muda a correção. Isso aqui já é uma dica para a CESP, certo? Porque ela não vai perguntar da relação do verbo, ela vai dizer se permanece sentido ou se permanece correção. Se ela quiser trocar caso por si, permanece sentido porque é a adjunção de condição, mas se ela quiser fazer a troca, tem que prestar atenção no verbo, certo? Porque a partir do momento que eu faço a conjugação verbal de um modo diferente, certo? Ela vai mudar o que? A coerência, certo? A coerência não se mantém para a banca CESP e para você que é da UPNet, ela não vai perguntar assim, ela vai perguntar se está correto, certo? Cuidado na conjugação do verbo quando eu for trocar caso por si. Massa? Pronto. Então, já disse a você, preste atenção nas causas, porque elas são muito cobradas, porque eles parecem muito com a explicação. Disse a você para você prestar atenção nesse mais do que ou menos do que, porque esse do pode ser retirado sem problema algum. Eu posso dizer que eu sou mais bonita do que fulana, mais bonita que fulana. E na condição, que é caso e se, porque eles vão permanecer o sentido, mas eu tenho que prestar atenção na conjugação verbal, porque vai ser alterada. Para a banca CESP, é como? Permanece sentido, muda a correção. Para a banca UPNet, eu vou estar trazendo o quê? Essa relação de preste atenção no verbo, porque ele também precisa ser modificado, certo? Conformativa, conforme segundo, a gente usa muito, certo? Nas redações, para entrelaçar quando a gente vai entrelaçar dados, certo? Segundo o IBGE, conforme o IBGE, certo? Consecutiva, certo? Que vai dar a ideia de consequência. Lembra que eu disse a vocês que, para vocês prestarem atenção em quê? Que essa consequência pode ser parecida com causa e com explicação e que as conjunções usadas são as mesmas. Porém, o que é que você vai ter que trazer em relação? Que mesmo que eu traga essa relação de a conjugação a conjunção é parecida e são as mesmas, mas essa ideia de consequência vai ficar na cara, certo? Exemplo, gritei tanto que fiquei rouca, certo? Ficar rouca foi o motivo, causa, razão, circunstância de gritar? Não. E também eu não tenho o quê? Verbo no imperativo. Então, a consequência de ter ficado rouca foi gritar, certo? Então, perceba aqui, a consecutiva tem sim essa ideia de consequência que você vai conseguir distinguir. Agora, preste atenção na conjunção, certo? Causa e explicação. Tem uma concessiva que são muito parecidas com o quê? Com as adverbiais. E lembra que eu disse com as adversativas. Vocês lembram que eu disse que a adversativa você vai decorar as conjunções. A concessiva não, você vai decorar só o embora. O embora é uma das conjunções adverbiais mais cobradas pelas bancas, certo? Então, decore que embora vai trazer um modo concessivo. Aí você vai me perguntar, certo, Camila, mas se a banca diz que não é igual, então como é que eu vou saber se é igual ou não? Vê só. A ideia adversa, ela traz uma adversidade de fato, certo? Já a concessiva não é como se eu estivesse quebrando a expectativa. É tipo assim, quando eu digo, saí na chuva, mas não me molhei. Percebeu que é como se eu tivesse ido pra rua, certo? Eu tivesse ido pra rua e mesmo que estivesse chovendo, eu não tinha me molhado, certo? É como não, na verdade é isso. Já na concessiva, não. É como se eu abrisse só um leque de opções. Tipo assim, embora eu tenha saído na chuva, não tenha me molhado. Porque aí eu já vou abrir o leque para o quê? Eu posso ter saído na chuva e não me molhado, por quê? Porque eu usei sombrinha, porque eu usei capa de chuva, certo? Então, na verdade, a concessiva vai ser uma quebra de expectativa. A expectativa era que você fizesse o quê? Se molhasse. Mas por estar de sombrinha, você não se molhou, certo? Então, eu quebro uma expectativa, certo? Que era alcançada. Já na adversativa, não. Eu trago uma ideia adversa de fato. Então, preste atenção, não faça a loucura de trocar conjunção, pelo amor de Deus. Porque se você fizer a troca de embora, por mais, por porém, por contudo, todavia, no entanto, dá certo, certo? Vai ficar muito parecido, muito parecida. Mas o que você precisa prestar atenção é na conjunção empregada, certo? Decora lá, peraí, vi, trouxe uma ideia adversa. Massa. Agora você vai olhar o quê? Se a conjunção empregada foi aquelas que eu mandei você decorar das adversativas. Se não for, então ela vai ser o quê? Concessiva. Massa. Vamos pro próximo. Final, certo? Que vai dar uma ideia de finalidade. A gente usa muito para que, ou apenas o para, a fim de que e o porquê também. Proporcional, à medida que, certo? Tem a proporção que e quanto mais. Temporal, certo? Decora esse quando. Quando dá ideia de tempo, certo? Quando dá ideia de tempo. Ó, das adverbiais embora e quando são muito cobradas, certo? Então, decora que embora é concessiva e quando é temporal.
E eu tenho as modais, que é o sem que, e eu tenho a moda de, certo? Então, perceba que, sim, eu quero trazer já a referência a na medida que e a medida que. Na medida que é causal, tá certo? E a medida que é proporção. Então, tenham cuidado que eu vi isso em prova e eu vi isso em questão. Beleza? Então, eu trouxe para você aqui. Preste atenção na causa, porque elas vão ser trocadas com as explicações. Preste atenção nesse do aí da comparativa, porque ela pode ser retirada sem mudança de sentido e nem de correção. Preste atenção nos verbos e na conjugação verbal das condicionais, tanto do caso como do si, porque permanece o sentido de condição, mas o verbo ele precisa ser flexionado na pessoa dele, certo? Ele vai ser mudado. Conformativa de boa, consecutiva também, sim, consecutiva, porque o emprego das conjunções são iguais às causas e às explicações. Concessiva, decorar o embora, certo? Embora muito usado. Para que finalidade proporcional à medida que, a diferença entre a medida que e na medida que. A medida que é proporcional e na medida que é causa. E temporal, quando, e o modal sem que e a moda de. Massa? Vamos para a questão? Eles assim, ó. Não sei o que. Com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. No quarto período do primeiro parágrafo, tanto o trecho que reduz, blá, 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 blá. Não, isso aqui a gente não viu ainda não. Vamos pra parte, né? De adjetivo, depois a gente volta. Vê só. Terceira parte de adjetivo, certo? A gente já viu 2 tipos de adverbiais, de subordinadas. Agora a gente vai ver o terceiro pra fechar com chave de ouro e fazer os exercícios. Vê só. Conjunção subordinativa adjetiva vai ser aquela onde eu vou ter um que, e esse que ele vai ter que ser trocado pela expressão o qual, a qual, os quais, as quais, certo? Ele é pronome relativo. Então, perceba que eu vou introduzir a oração subordinada adjetiva quando eu tiver um que ele for pronome relativo, que eu fizer a troca por o qual, a qual, os quais, os quais. E aí eu já quero remeter às integrantes. Por quê? Você vai ver, são os 2 tópicos cobrados, viu? Muito cobrados, muito mesmo. Você vai ter 2 que. Ou você vai trocar ele por isso, e ele vai ser uma conjunção subordinativa integrante, ou você vai trocar por o qual, a qual, onde ele vai ser o quê? Adjetiva, certo? Então, ó, ele vai ser semelhante a um adjetivo, certo? Ela vai trazer o quê? Lembra que eu já falei dela lá em adjetivo? Lembra disso? Que eu disse que as conjunções subordinativas adjetivas, a banca vai cobrar como orações adjetivas. E aí é só você procurar um que, pronome relativo. Aí como é que eu sei que ele é pronome relativo? Fazendo a troca por o qual, a qual, os quais e as quais. Aí você pode estar me perguntando, Camila, como é que eu vou saber pelo que ele vai trocar? Vê só. O que é pronome relativo? Vou falar do pronome em si. O pronome, ele tem o papel de substituir ou acompanhar. Nesse caso, esse pronome relativo, ele tem o caso de substituir. Então, ele substitui o substantivo que vem antes dele, certo? Ele sempre vai substituir quem tá coladinho com ele, beleza? Cuidado porque a banca vai pegar um adjunto adverbial e vai colocar entre vocês. Não pode, tá certo? O que ele vai trazer uma correlação, uma relação de sentido, certo? E até mesmo de substituição através do substantivo mais próximo a ele. Massa? Então, ó, primeira oração, João que morava na esquina morreu. Perceba que se eu pegar esse que e trocar por isso fica sem sentido a oração. João, isso não faz sentido. Então, é João, o qual, tá vendo? Esse que aí ele tá pra fazer substituição de João. Então, tem que ficar João, o qual morava na esquina, morreu, certo? E aí embaixo também, eu comprei livros que estavam na promoção. Percebeu que eu digo eu comprei livros isso? Não, né? Que não faz sentido. Eu tenho que dizer eu comprei livros os quais estavam na promoção, certo? Então esse que aí da oração de cima, João tá fazendo substituição de João, porque é a mesma coisa que eu dizer João morreu e João morava na esquina. Massa? E na oração 2, ele diz que eu comprei livros que estavam na promoção. Esse aqui tá fazendo substituição de livros, certo? Que ele comprou os livros e que quem estava na promoção eram os livros também, certo? Então, ele traz essa referência. Então, esse que pode ser trocado por os quais, porque faz concordância com livros. E aí, eu já trago na parte da sintaxe, que é o que a banca mais cobra, certo? Vê só, parte sintaxe, ele diz assim, que oração subordinada adjetiva restritiva vai ser aquela onde não existe a presença de quê? De
vírgula, tá certo? Então, ó, na relação da adjetiva, quando eu tiver um que, pronome, eu posso ter vírgula, posso não ter. Isso vai acarretar apenas de uma mudança de sentido. Quando eu não tenho vírgula, tenho modo restritivo. Quando eu tenho vírgula, tenho modo explicativo. É basicamente isso. Se eu colocar vírgula, explicação. Se eu tirar vírgula, restrição, certo? Então, já vai até uma dica aí para sua prova que, na maioria das vezes, 98% dos casos onde a banca vai inserir uma vírgula, sempre vai ser modo explicativo, certo? Tudo que envolve vírgula, na maioria das vezes, é sempre explicação. Massa? Então, ó, já dei aí os exemplos. João, que morava na esquina, morreu, tá sem vírgula, restrição. João, que morava na esquina, morreu. Perceba que a oração subordinada adjetiva, ela tá intercalada entre vírgulas, então é explicação. E eu comprei livros que estavam na promoção, também tá com vírgula, então isso é explicação. Massa? Vamos voltar para aquela questão. Eles assim, ó. É o que ocorre, com relação aos aspectos linguísticos do texto, julguem o item. Aí eles assim, no quarto período do primeiro parágrafo, tanto o trecho que reduz tudo a um único princípio explicativo, quanto o trecho que vê a realidade como feita unicamente de elementos constituem orações explicativas. É o que eu disse a você, para me saber se é explicativa, é só eu olhar se tem vírgula antes do que, não é assim? E esse que precisa estar trazendo relação a um substantivo que esteja próximo dele. Vamos para o texto? Eles assim, ó, é o que ocorre quando certos mecanismos racionais, como a simplificação, que reduz, a qual reduz. Tá vendo que esse que tá fazendo retomada da simplificação, ele tá substituindo simplificação. Então, eu digo aí a qual. Percebeu que eu tenho a presença de vírgula? Então, ela é o que? Explicação. Então, a oração 1 tá certo. Vamos para 2. Ele diz assim, tudo é um princípio explicativo e a polarização, que vê a realidade como feita, blá, blá, blá. Percebeu que esse que vê vai estar fazendo essa correlação de substituição da polarização e existe a vírgula. Então, os dois casos têm o quê? Consistem em orações explicativas, beleza? Vamos para o 2. Caso o trecho é a razão que for substituído por a razão, seria mantida a correção gramatical do texto. Esse item aí, tá certo? A gente ainda não viu, isso é uma partícula expletiva, certo? O que é uma partícula expletiva que eu coloco só de enfeite, certo? Que eu posso fazer a retirada, mas o sentido vai ser mantido. Em uma aula determinada a gente vai aprender sobre isso, mas eu só queria trazer para vocês que esse aqui pode ser retirado sem fazer mudança de sentido ou de correção e que o 2 também tá correto, beleza? Vamos pro 3. Do trecho é, pois o caráter aparentemente absurdo dessa dramaturgia que confere a violência e status de irracionalidade. O termo que é uma forma pronominal cujo referente é dramaturgia. E agora? Cuidado porque essa oração tá deslocada, tá certo? Eu não posso dizer é pois o caráter aparentemente absurdo dessa dramaturgia a qual confere. Não, tá certo? Não posso fazer isso. Por quê? Porque, vê só, percebeu que eu tenho intercalação primeiro? Tá vendo que primeiro veio o verbo? Então, a gente já sabe que tá tudo desnorteado. Então, a partir disso, você tem que procurar o verbo, sujeito e o seu complemento, certo? Pra saber quem é. Vê só. É o quê? Que confere a violência, ó. O que é o caráter aparentemente absurdo dessa dramaturgia? Que confere a violência, o status de racionalidade. Então, esse aqui aí, ele não é pronome relativo, tá certo? Ele é conjunção subordinativa integrante, certo? Por mais que pareça que ele seja pronome relativo, ele não é, ele é conjunção subordinativa integrante, porque eu vou fazer a troca por isso. A oração de forma normal, de forma aparentemente certa, é assim. Aqui. O caráter aparentemente absurdo dessa dramaturgia é isso. Tá vendo? Ele deslocou o verbo do complemento do seu sujeito, que trouxe uma correlação muito trocada. Mas perceba que quando eu faço esse entrelaço, eu faço o quê? Tá certo. Ó, o caráter aparentemente absurdo dessa dramaturgia é que confere a violência ao status. É o quê? Isso. Certo? Então, esse 3 aí tá o quê? Tá errado, porque esse que não é forma pronominal, ele é conjunção subordinativa integrando, fazendo introdução de oração subordinada substantiva, então o item 3 está errado. 4. No trecho, o que mais espanta na violência, contra a razão da tal, o termo que introduz oração adverbial comparativa, aí eu já digo pra você, lembra da nossa aula de artigo, que eu disse que o artigo, ele traz o quê? Definição, indefinição ou generalização quando eu tenho o quê? A ausência dele. Mas eu também disse que a banca pode cobrar de você o quê? Substantivação de termo. Percebeu que esse que aí, se você for trocar pelo qual, dá certo, tá certo? Dá certo, mas você não pode fazer. Por quê?
Porque eu tenho o que antes dele? Artigo. E a partir do momento que eu tenho um artigo antes de qualquer palavra, causa o quê? Substantivação. Então, o 4 tá errado. Por quê? Porque esse que não é pronome, não é conjunção, não é nada, certo? Ele é o quê? Substantivo. Então, qual é o item correto? 1 e 2. Você pode estar se perguntando, Camila, que danado de... Não danado pegasse isso, certo? É um pouco complicado, eu sei, é difícil. Mas é só o primeiro contato que você tá tendo que se torna difícil, certo? A gente ainda vai ver isso em sintaxe, em período simples e composto e em uma aula determinada para quê, certo? Que eu vou dar, onde eu vou especificar esses dois tipos de que a banca cobra muito, certo? E eu não peguei muito facilzinho a questão, por quê? Porque deixar fácil demais não dá certo, certo? Eu tenho que cobrar no gogó, porque no dia da prova a gente não sabe se a prova vai vir fácil ou difícil. Mas essa questão aí foi para delegado de polícia, tá certo? É uma questão recente, agora de 2021 ou foi 2022, mas já é para delegado, por isso que ela tá um pouco mais no gogó. Mas não se preocupem não, que vocês vão desenrolando, no desenvolver das próximas aulas, beleza? Vamos fazer as outras. Ó, eles assim. Sinal alternativa cuja classificação do termo sublinhado indica o que nos parênteses está incorreto. Aí ele pergunta, cujo é pronome? É sim, tá certo? É um pronome relativo, a gente vai aprender isso em pronome, mas aí eu já quero tirar de letra o A. Aí eu pergunto a você, essa medida adiantou uma prática, ele tá dizendo que é conjunção. Então, para ser conjunção, eu tenho que trocar por isso, certo? Essa medida adiantou uma prática, isso, dá certo? Não, né? Eu tenho que trocar por a qual, certo? Essa medida adotou uma prática, a qual vinha sendo, tá vendo que a qual deu certo? Então, a alternativa incorreta, na verdade, é a letra B, porque ela não é conjunção. Ela é o quê? Pronome relativo, certo? C, ele diz no entanto, e diz que é uma conjunção, no entanto, é conjunção, tá certo? Letra D, ele diz aí esse mais a gente viu que ele é um advérbio de intensidade, certo? E na letra A, ele diz é uma situação bastante precária, opina, certo? Precária aí tá o quê? É um adjetivo. Percebeu também que do lado dele eu tenho bastante, que é o quê? Advérbio. E além disso, certo? Eu tenho aí um verbo de ligação, onde a gente sabe que o complemento do verbo de ligação é um adjetivo. Então, tudo isso aí tava para complementar e para te dizer que isso aí é um adjetivo. Então, a alternativa correta é a letra B. Massa? E outra questão diz assim, observe o fragmento do texto total. Sobre ele, analisa as afirmativas abaixo. Aí ele diz assim, o termo mas é classificado como conjunção subordinada? É subordinada? Não, né? É coordenada, certo? Coordenada. Ela traz uma independência sintática sobre a outra oração. E ele continua dizendo que neste contexto pode ser substituído por desde que. Não, tá certo? Desde que é concessivo. E se você jogasse desde que na oração, ia dar certo, ia fazer sentido, mas ela é adversativa, então ela é coordenada. E desde que é concessivo, lembra que eu disse que a banca cobra? Ela cobra, tá certo? Vamos pro 2, então tá o quê? Errado, então a gente já elimina de cara. Letra A, letra C e letra E. Vamos pro 2. Classifica o termo quando como conjunção subordinativa que exprime temporal. Eu disse o que pra você? Que o número 2 que cai, o número 1 que cai vai embora, né? Assim, que ela é o quê? Concessiva. E o número 2 que cai é o quando, que ele é o quê? Temporal. 2 tá correto. Massa? Alguma dúvida? Espero que não, viu? Acentua-se o tônico do hiato existente na palavra conteúdo. Aí agora eu já remeto ao quê? A acentuação, a primeira aula das aulas. Lembra que eu disse a você que toda vez que você tiver um hiato, aí eu trago pra você o que é um hiato? Isso mesmo. Hiato vai ser onde eu tenho uma junção de duas o quê? Duas vogais. Porém, quando a gente vai fazer a separação silábica dessa palavra, elas vão se separar. Toda vez que eu tiver um hiato, onde esse hiato for um U ou um I, a gente vai acentuar, que é o que acontece em conteúdo. Percebeu que quando eu escrevo o nome conteúdo, eu tenho o E e o U juntos, mas que na separação silábica eles vão se separar, vai ficar com, tracinho, T, tracinho U, tracinho do, certo? O U é tônico e além disso ele é U. E por ele ser U, ele leva acento, certo? Então, conteúdo é acentua-se por U tônico de hiato existente na palavra. E o 4 ele diz assim, que os termos conteúdo, hora e prova são palavras invariáveis classificadas como substantivos. Lembra que eu disse a vocês como é que vocês encontram palavras invariáveis quando a gente viu no advérbio? Fazendo o quê? Isso, mudando para o plural, certo? Palavra invariável não tem plural e nem feminino.
Aí eu pergunto a tu, existe a palavra conteúdos? Existe. Então acabou. Já sei que o quadro tá errado. Então qual que tá correto? 2 e 3. Certo? Alternativa letra D. Pra finalizar, vamos pra cá. Ele diz assim, ó. O número de pessoas que falam a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos fatos. Percebeu que ele iniciou ali com o quê? Aí vamos descobrir o que esse que é. O número de pessoas, isso não, né? O número de pessoas as quais falam a mesma coisa, certo? Então esse que aí ele tá introduzindo, ó, o segmento em destaque desempenho no enunciado uma função de adjetivo. Lembra que esse que trocado por pronome relativo, ele vai iniciar o quê? Isso mesmo, oração subordinada adjetiva. Então a alternativa correta seria a letra D de Deus. Massa, eu espero que eu tenha ajudado você em relação a essa questão. Não se assustem, pelo amor de Deus, certo? Vai melhorar nos próximas aulas, quando a gente ficar vendo e revendo e revendo e revendo e revendo a mesma coisa, uma hora você aprende. Massa? Então cheio no coração de vocês e até o próximo bloco.